Olá pessoal, chegamos então na nossa 19ª aula, né, a aula em que a gente já está, então, portanto, se aproximando do fim. Né? Acredito que conseguimos aí desenvolver uma longa jornada em relação ao pensamento de Derrida, né? Passamos pela questão histórica, vimos como funcionavam as correntes do pensamento francês e como elas se conectavam com o pensamento de Derrida. Né? Depois navegamos por esses 3 livros, que são os livros que são objetos dessa homenagem que gestou esse curso, que são a Gramatologia, a Escritura e a Diferença e a Voz e o Fenômeno. Estudando alguns textos da Escritura e a Diferença, trabalhando a estrutura geral da gramatologia, num exame um pouco mais minucioso, e finalmente terminando na aula passada, né, com uma incursão rápida e resumida acerca da voz e o fenômeno. Então eu acredito que a gente conseguiu aí uma panorâmica razoável sobre a obra de Derrida, embora muita coisa também tenha ficado de fora, porque pertence mais à obra tardia, e o foco desse curso, então, são exatamente as primeiras obras, né? O que só mostra quanto Derrida é um autor rico e que faz pensar, né, e que pode ser abordado de múltiplas maneiras, de forma que a gente possa, então, quem sabe, fazer outros cursos, outras falas acerca de Derrida. Então, hoje eu selecionei falar sobre um assunto específico que é muito debatido, né, em relação a Derrida. Assim como na próxima aula, eu escolhi temas livres, né, para a gente ter uma visão assim, um pouquinho mais geral sobre a obra de Derrida. Nessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de Derrida, e na aula que vem a gente vai falar, então, sobre o fato de Derrida ser um autor sistemático ou não, né, como é que funciona essa relação. Bom, vocês sabem que o estilo de Derrida é considerado um estilo difícil, né? A prosa de Derrida não é exatamente uma prosa imediatamente acessível. Quem já teve a experiência de lidar com esses livros sabe que não necessariamente fica patente tudo que Derrida está falando diretamente, né? Na verdade, a gente precisa, digamos assim, se acostumar, né, com certos termos e com certo estilo de construção para começar a montar o quebra-cabeça do que significa o pensamento de Derrida. E aí já vem então a primeira polêmica, né, que é o fato de que para alguns o texto filosófico ele deveria ser um texto imediatamente digerível, né, por qualquer tipo de leitor. Né, e a resposta para isso de Derrida sempre foi muito clara. Derrida diz, não, mas a filosofia é difícil. Né? Se a gente pegar autores como Heidegger e Hegel, né, que foram 2 grandes influências para o próprio Derrida, são autores difíceis, são autores que escrevem de uma maneira difícil. Não se pega simplesmente o livro desses autores e se entende instantaneamente. No entanto, sobretudo em relação a Hegel, Heidegger é um pouco mais controverso, mas não se vê ninguém levantar a ideia de que Hegel não deva ser lido, né? Ou muito raramente se diz isso. Né? A própria tradição analítica, que é uma tradição mais vinculada ao estilo anglo-saxão de escrita, que é um estilo mais direto, mais claro, né? Hoje se aproxima de questões hegelianas, como acontece, por exemplo, no pensamento do Robert Brandon, né? Entre outros que estão recebendo o pensamento hegeliano a partir da matriz analítica. Então, não se joga simplesmente um autor no lixo porque esse autor não diz as coisas da maneira mais autoevidente. Né? Na verdade, a autoevidência ela pode até ser uma espécie de uma elegância de estilo, como muitas vezes disse o Richard Rorty sobre a questão, inclusive comentando Derrida, né? Mas o fato do estilo ser ou não elegante não é algo que vai ser determinante, né, na apreciação da obra do autor. Na verdade, nos mais variados campos do conhecimento humano, não se entra simplesmente e se tem ali uma percepção direta. É necessário estudar, é necessário se familiarizar com o vocabulário, é necessário conhecer a estrutura e o modo de argumentação, para somente então a gente considerar que a gente pode ter um juízo próprio. Né? Isso vale para o direito, isso vale
para a teoria literária, isso vale para a filosofia, isso vale para a antropologia, para a física, para a química. Quer dizer, nenhuma dessas áreas, simplesmente a gente pega um livro e, sem nenhum conhecimento, tem ali um raciocínio. Então, por que seria diferente em relação à filosofia? Logo, a filosofia, que é a mais antiga de todas as áreas, dessas áreas, né? E que, portanto, traz, então, uma bagagem de debate e rigor enfim, questões de terminologia muito acentuadas, né? Não é diferente. Então, esse é um primeiro ponto, né? A questão de que o fato de que o texto de Derrida seja um texto difícil e não um texto imediatamente digerível por qualquer pessoa que se aproxima dele, não é algo que simplesmente depõe contra Derrida, né? Inclusive, e aqui já então me lançando num segundo ponto em relação à questão do estilo, né? Inclusive a gente pode dizer que uma das questões que torna o texto de Derrida difícil é porque Derrida não quer perder tempo refazendo todo o caminho que o leitor precisa fazer para alcançá-lo. Né? O que pode-se dizer assim, bom, Derrida então não tinha uma preocupação didática. Bom, ele não era obrigado a ter, né? Talvez como professor, nas suas atividades na École Normale, pode ser que Derrida tivesse um compromisso com os estudantes, no sentido de, então, dar uma aula que apresentasse com clareza o pensamento de Heidegger, o pensamento de Hegel, o pensamento de Kant, o pensamento de Descartes, enfim, esses inúmeros autores que Derrida debateu ao longo da vida. Agora, nas suas obras, na sua produção, ele não estava circunscrito ou obrigado a necessariamente preencher protocolos didáticos. Ele pode considerar isso como uma espécie de perda de tempo, no sentido de que, bom, a gente sabe como é difícil escrever um livro, como é difícil se produzir um material consistente, sobretudo um material inovador, e ele não tinha tempo a perder para apresentar para o leitor todo o pensamento de Hegel, todo o pensamento de Heidegger, todo o pensamento de Russell, todo o pensamento de Lévi-Strauss, enfim, todos esses pensamentos que serviram de premissa para que Derrida colocasse algumas questões que ele veio a colocar ao longo da sua obra. Então, muitas vezes a gente se depara com pessoas que olham o trabalho de Derrida e imediatamente têm um juízo negativo por causa da questão do estilo, quando na verdade é porque elas não estão acostumadas a toda uma terminologia, né, da qual Derrida foi herdeiro e que Derrida não se preocupou em reiniciar ou elucidar todos os pontos. Né? Então a gente pode dizer, bom, Derrida não tinha aí uma preocupação didática? Não tinha. Tá? Certamente os textos de Derrida, embora possam ser excepcionais introduções à obra dos autores, porque ele, como nós vimos, né, existe um protocolo de leitura da desconstrução, que é o protocolo de que é necessário se assegurar do sentido patente do texto antes de ir atrás dos latentes, né, o que significa dizer que nós precisamos saber com clareza aquilo que o autor colocou antes de desconstruí-lo. Nós vimos isso lá na aula sobre Foucault, no debate sobre Foucault em torno de Descartes. Embora, então, por causa disso, a gente possa considerar que Derrida possa vir a ser um introdutor dos autores, não era esse o principal objetivo da obra, né? Era um pensador traçando o seu work in progress, né? E, portanto, não necessariamente preocupado em apresentar isso para uma plateia que não tivesse nenhum tipo de conhecimento de filosofia. Então, acredito que esses dois argumentos são argumentos muito frágeis, né? O argumento da leitura instantânea, né, que é um argumento que não serve para a maioria das áreas do conhecimento, e o argumento que diz respeito, digamos assim, a um protocolo de didatismo, que também o autor não está obrigado. E nesse sentido a gente pode citar dois casos polêmicos, né, que aconteceram, duas das grandes rixas que Derrida acabou vivenciando, né? Eu já até mencionei elas algumas vezes, né? A primeira com o John Searle. O John Searle, como eu já disse, né, ficou ofendidíssimo que Derrida fez uma leitura do John Austin bem diferente da sua, né, sendo ele uma espécie de herdeiro legítimo do pensamento de Austin. E a gente vai ver como o pensamento de Austin também nos ajuda a entender o estilo de Derrida. E as polêmicas de Searle tinham essa característica irônica e, enfim, né, tinha essa característica de ridicularizar a questão do estilo. Mas basta se fazer um esforço e se ler Limited Inc., né, que é onde está a essência dessa polêmica, que a gente vai ver que Derrida procura
até de uma maneira um pouco mordaz, né, e mais agressiva do que de costume, embora Derrida tenha tido realmente vários momentos um pouco mais agressivos, refutar ponto a ponto a desleitura que o Searle teria promovido da sua obra, mostrando então como os argumentos são muito frágeis e boa parte do cabedal conceitual que Derrida utiliza passa ao lado da maneira como o Searle articula os problemas. Então é bem interessante a gente ler, né? Sobretudo porque até mesmo, por exemplo, o Horthy, que eu já mencionei aqui, costuma dizer que Derrida não é um autor muito argumentativo, né? O que eu até tendo a dizer que Horthy não está totalmente errado. Porém, né, nessa polêmica especificamente, é bem nítido, né, que Derrida faz sim uma argumentação e utiliza ponto a ponto. Ele até brinca com o alfabeto, né? Vou fazer um alfabeto de refutação aqui, então ele vai de A até Z, né? Porque ele diz, na verdade, eu poderia até citar mais argumentos, mas eu vou me restringir ao alfabeto aqui de argumentos para mostrar os equívocos de Searle. Então, uma polêmica bem forte ali, bem ácida, né, que Derrida teve nesse tempo. E a outra polêmica foi com o Jürgen Habermas, né, no discurso filosófico da modernidade, onde o Habermas, ele, nessa defesa da modernidade, ataca os autores franceses, mas não só, né, ataca também Adorno, ataca Heidegger, ataca até Benjamin, né, ataca diversos autores que foram críticos da modernidade, né? Então Habermas como que quer fazer um retorno a Kant, né, como a saída para esses dilemas da modernidade e trabalhar a sua própria visão da racionalidade comunicativa como aquela que permitiria equacionar esses problemas que esses autores levantaram. Então o Habermas vai passar por Bataille, vai passar por Nietzsche, vai passar por Derrida, vai passar por Foucault, vai passar por uma série desses autores franceses, né, para atacá-los. Mas o interessante é que na parte em que Habermas ataca Derrida, ele escolhe para falar sobre o pensamento derridiano um livro do Jonathan Kuller, que é um livro que era muito utilizado nas universidades norte-americanas para trabalhar a questão da desconstrução, mas que é cheio de pontos frágeis e que, enfim, é a leitura do Kuller sobre o Derrida e não o próprio Derrida, né? E o Habermas, enquanto um autor alemão, com familiaridade com toda a tradição hegeliana, marxista, depois da escola de Frankfurt, né, da qual ele é um herdeiro e se tornou representante então, da segunda geração, poderia ter feito uma análise um pouco mais sofisticada, né, do pensamento de Derrida, que não simplesmente atacá-lo com o argumento de que, e aqui então a questão do estilo é importante, né, o argumento de que a filosofia de Derrida promoveria um nivelamento entre filosofia e literatura de uma tal maneira que se perderia então os alicerces racionais, né, e tudo viraria uma espécie de ficção narrativa, né? Algo que a gente pode até relacionar com o que acontece hoje na esfera pública, né, as chamadas fake news, as guerras de narrativas, né? Supostamente a desconstrução teria dado aso para que esse tipo de coisa viesse a acontecer. O que nós já vimos, né, é um tanto quanto impreciso, porque nós vimos que as críticas de Derrida não estão de forma nenhuma negando a existência da verdade ou muito menos a existência do real, né, mas reequacionando uma série de conceitos idealistas da metafísica que passam por um repensamento a partir então da gramatologia. Então essas duas polêmicas são bem emblemáticas de como o estilo de Derrida sempre foi bastante incomodativo, né, para uma certa matriz da filosofia. Mas eu também não vou deixar sem uma observação, né, de que, infelizmente, existe também um problema inverso, né? Quer dizer, essa associação entre Derrida e, digamos assim, um jogo de metáforas sem maiores elucidações sobre a realidade, né? Desconstrução como uma espécie de free play dos significantes, né? Que no final remeteria a uma cadeia
infinita de tal maneira que nós nunca chegaríamos no referente, né? Então, essas ideias acabaram também não sendo só distorções de alas mais conservadoras da filosofia contra o pensamento de Derrida, mas também sendo recebidas, sim, por adeptos, né, que fazem uma leitura de Derrida tal como os inimigos de Derrida fizeram, ou seja, bom, então aqui é um lugar para eu exercitar meu estilo, eu vou fazer um texto semi-literário, né, como se fosse um texto filosófico. Então, infelizmente, eu tenho que dizer que realmente é muito comum nós nos confrontarmos com ensaios, com livros mesmo, sobre o pensamento de Derrida, que tem duas características somadas ou alternadas, né? Ou eles são um mero exercício de uma espécie de uma estilística barroca, né? Em que o autor fica exercendo, digamos assim, poeticamente as reticências, os espaços, uma profusão de metáforas, mas onde realmente a gente não chega a nenhum ponto conclusivo sobre nada, quer dizer, no final o leitor termina mais ou menos igual do que quando entrou no livro, né? Ou também a gente vê autores que simplesmente utilizam de uma maneira obscura de se expressar como uma forma de se esquivar de questões difíceis, né, de como o Derrida coloca as questões, né? Então, infelizmente, isso é muito comum, né, entre os scholars derridianos, né? Tem que reconhecer, tem que conceder esse aspecto. Então, enfim, né, eu acho que eu fiz uma panorâmica geral sobre todas as polêmicas que vicejam em torno do estilo de Derrida, mas antes de acabar eu queria colocar então o que é o papel do estilo para Derrida, né? Onde que o estilo entra aí. Aqui então entra uma questão importante, né? Eu falei do Austin, e o Austin de fato é muito relevante para a gente entender isso, né? Porque a gente sabe que o Austin fez uma distinção entre enunciados constativos e enunciados performativos, né? Onde enunciados constativos seriam enunciados descritivos e enunciados performativos são aqueles que produzem algo no momento da sua enunciação. Para Derrida, o Austin, então, na medida em que ele descobriu o performativo, ele abriu a possibilidade, dentro de uma certa tradição, de pensar o papel da ação no discurso, né? Como todo discurso é uma ação, e consequentemente, nós acabamos concluindo que a própria distinção entre constativo e performativo é uma distinção problemática e que, portanto, pode ser desconstruída, né, na medida em que nós chegamos a uma espécie de uma performatividade geral, né, onde é quase impossível pensar em algum enunciado que não produza algo no momento da sua enunciação. Então, essa própria separação entre o campo discursivo, descritivo e a enunciação que produz, né, acaba se desfazendo numa espécie de, cheguei a defender uma vez essa posição, né, numa espécie de ultrapragmatismo do ponto de vista de Derrida, considerando que o pragmatismo é aquela corrente filosófica que está sempre interessada nesse efeito do fazer que acontece na linguagem, né, nessa dimensão pragmática da linguagem, né, que vai ser explorada por uma série de autores, né. Então, dentro desse quadro, então, de performatividade geral, como é que a gente pode entender o papel do estilo para Derrida? Ora, aqui também nos ajuda a linkar Derrida com os nossos concretistas, né? Que descobriram que é possível que o signo, para além da dimensão do significado, né, ele também, na sua face material, né, na sua materialidade, ele pode produzir também um outro sentido, né? Então eles jogaram muito com essa questão de da própria face escrita poder carregar, né, um outro olhar que não aquele olhar em termos da face não escrita, cognitiva, né, do processo da leitura, né? Então, se a gente pensar nessa materialidade do signo que os concretistas exploraram, e se a gente com os quais Derrida
teve muito contato, né, e eles mesmos também viram no Derrida ali um interlocutor. Se a gente pensar nisso, e se a gente pensar simultaneamente na performatividade geral, a gente pode entender então o que significa o estilo em Derrida e por que Derrida usava aquele estilo, independentemente de ser um estilo elegante ou não, né? E, enfim, de Derrida conseguir ser aquilo que ele queria ser, que era um grande escritor, né? Eu até confesso que aquelas obras assim mais enigmáticas e mais literárias de Derrida, como por exemplo o Cartão Postal, não são das minhas favoritas. Eu gosto mais de Derrida na técnica filosófica mesmo do que como um escritor. Mas independentemente disso, a gente pode observar que nós não vamos entender o que Derrida escreve se nós não entendermos uma coisa, né? E aqui, com essa espécie de fórmula, eu tento então explicar o que é a questão do estilo. Para Derrida é necessário que o escrito performe aquilo que ele quer demonstrar. Então, por exemplo, se eu quero demonstrar a abertura inerente às coisas, né, se eu quero demonstrar que as coisas são produzidas por um efeito diferencial e que, portanto, elas se abrem para múltiplas dimensões constantemente e nunca se esgotam, é necessário que o meu texto produza esse efeito na medida em que eu escrevo. Então, para Derrida, tudo que ele escreve automaticamente precisa demonstrar aquilo que ele está dizendo. No momento em que ele enuncia algo, ele está simultaneamente produzindo esse algo que ele enuncia. Não existe uma separação entre o que é enunciado, o que é descrito e a própria enunciação. O texto precisa produzir o efeito, por exemplo, se a gente pensar na ideia do palimpsesto, nessa superfície de múltiplas inscrições no qual Derrida pensou diversas vezes, que hoje a gente poderia pensar, por exemplo, no hipertexto como um reflexo desse palimpsesto. Todo texto de Derrida é um palimpsesto, é um hipertexto. Se a gente pensar em Glas, por exemplo, no qual Derrida faz um hipertexto dentro do livro. Então, a gente tem aí, ou, por exemplo, para demonstrar a questão do espaçamento, como o espaçamento acontece e foge da questão da presença, a gente pode olhar os espaçamentos no cartão postal, que são espaçamentos, literalmente, são espaços em branco que ficam no texto, que torna indecidível se existia algo ali que foi rasurado, apagado, ou se aquele simplesmente era um espaço em branco. Então, jogar com essa indecidibilidade era uma maneira que Derrida tinha de, por meio daquilo que era o seu material privilegiado, que é a linguagem, mostrar, e a escrita, mostrar aquilo que ele queria demonstrar em geral. Então, a gente precisa se afastar aqui, a meu ver, evidentemente, da leitura que coloca essas figuras de estilo meramente como uma edulcoração, como uma espécie de uma cobertura externa sem importância, um acessório no pensamento de Derrida. Na verdade, o estilo é intrínseco ao pensamento de Derrida na medida em que ele quer demonstrar aquilo que Derrida coloca. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fugir também da oposição inversa, que é de dizer que Derrida, então, no final das contas, é só esse estilo e que, portanto, tudo se dá no interior da linguagem. Não, a linguagem era simplesmente um material privilegiado para Derrida demonstrar as suas teses filosóficas. Então, o que Derrida fala em relação à linguagem serve para as outras coisas. Apenas a linguagem, para ele, enquanto uma pessoa das línguas, enquanto uma pessoa que tinha um especial apreço pela linguagem, pela língua. Vejam em relação a isso aquele livro, Monolinguismo do Outro, no qual fica claro esse apreço especial de Derrida pela língua, pela questão literária, enfim. Mas isso é simplesmente um material privilegiado. Assim, eu gosto de trabalhar com argila, eu gosto de trabalhar com ferro, eu gosto de trabalhar com aço, eu gosto de trabalhar com madeira, eu gosto de trabalhar assim um assado, ele gosta de trabalhar com linguagem. Mas aquilo que ele faz não se reduz à linguagem. A linguagem simplesmente, metonicamente, ali performa aquilo que ele está querendo demonstrar em relação a todo o resto. Então, eu acho que essas são algumas chaves para a gente entrar na questão delicada e polêmica do estilo em Derrida. Por hoje é só, voltamos então para o nosso encerramento na semana que vem. Até mais!